dia, bom dia. Bem, para quem não me conhece, eu sou Lobão, Raquel Lobão. Eu sou professora aqui da escola em Publicidade e Jornalismo. Sou coordenadora do curso também, depois da saída da Maria Rita. E queria só esclarecer alguns pontos a respeito da nossa atividade aqui hoje. Essa palestra, ela vem de uma iniciativa do Fred, minha, né, no sentido de dinamizar mais o curso de jornalismo e de publicidade. Acho que já era a hora de vocês terem pessoas que são referências de mercado aqui, para estar pessoalmente, frente a frente com vocês, conversando, contando e compartilhando experiências e informações. É a segunda palestra, haverá outras daqui para frente, tá? Nós já estamos organizando algumas, e vocês fiquem atentos sempre ao portal, ao site do canal da Unigran Rio, Marquinho, Marco Zero, à comunidade, o grupo da gente no Facebook, tanto de comunicação Unigran Rio, quanto de comunicação social Unigran Rio. Gente, bom dia, obrigado por ter vindo. Só contar uma história, em 2000 eu estava trabalhando na rede Telecine. Eu tinha a melhor editora de toda a Globosat, todos os canais Globosat, Sport TV, GNT, Multishow. E uma vez conversando com ela, eu falei, nossa, o trabalho de você é duro, né, Germília? Falou, você precisa ver do meu marido. Ele vive uma loucura de chefe de reportagem, ele manda equipes para a rua, ele tem que decidir coisas em cima da hora, ele tem que correr para fazer coisas. E anos depois descobri que minha esposa foi trabalhar na Rede TV, né, Rogério? E aí recebi ligações de madrugada, vai cobrir uma matéria nisso, corta ali, faz ali. E eu vi, falei, quem está falando com tanta assim, né, com calma, com tanta... Falou com o meu chefe de reportagem, Rogério. E eu vi assim, um antagonismo nessa figura quase budista, zen budista, Rogério Buzeiro, que é irmão da Mônica Buzeiro, uma das melhores fotógrafas que eu já vi do Globo. Genial, uma sensibilidade de fotógrafa ímpar. Eu acho que é de DNA da família. Eles têm duas coisas que eu acho ímpar em pessoas que trabalham em comunicação. A paciência, o respeito dos profissionais e a competência do olhar. O Rogério trabalhou, ele foi editor, roteirista, chefe de reportagem da Rede Globo, da Band, da Record. Aí, quando eu falo chefe de reportagem, o cara que está em cima do Jornal Nacional decidindo se aquela palavra do Bonner vai entrar ou não. Se aquele vídeo vai cortar ou não. Uma palavra a mais da Marina de 1 segundo pode dar, no dia seguinte, todo mundo caindo de pau, porque a Globo deu 1 segundo mais para a Marina e menos para o Aécio. Então, atenção, eu me lembro que na Globosat, 40% das pessoas que trabalhavam em ilhas de edição estavam com problemas psicológicos ou com drogas, que não é o caso do Rogério, que passou por isso. Porque as pessoas estavam tão estressadas com o ritmo de edição, época de Oscar, Emmy, concursos, esse ritmo alucinante que a gente vive em jornalismo, manter a calma, manter a linha de raciocínio pleno é fantástico. Então, assim, para mim é uma honra ter um amigo pessoal que frequenta a minha casa, me ensinou tantas coisas que eu sei sobre jornalismo. Para mim, minha esposa também, que trabalhou com ele, e considera como um dos principais profissionais. Porque ele brigou com o sistema da Rede Globo de não concordar com algumas formas. Não sei se você vai falar aqui que se é pessoal, se vai ampliar, mas eu me lembro assim, que houve resistência sobre a forma em que grandes veículos engolem a matéria e angulam a matéria para dar um certo viés de que querem passar. E eu acho legal vocês explorarem isso, porque é uma das pessoas mais competentes e inteligentes que eu já conheci e trabalhei, e tive a honra de encaixar a agenda dele aqui hoje para falar com a gente. Rogério, o microfone é seu, fica à vontade. Gente, acolha o Rogério com carinho. Bom dia para todos. Queria agradecer à Unigran Rio pela oportunidade, pelo acolhimento, particularmente ao Fred, meu amigo, que eu muito admiro, pelo convite, a Corona por toda a atenção, carinho nos últimos dias, e a cada um de vocês pela presença. Eu espero que todos tenhamos um encontro agradável e gratificante. Eu tenho 52 anos, trabalho há 34, e desses 34 anos... Tá caindo. Melhor aqui. Desses 34 anos, 27 foram dedicados ao universo da comunicação. A maior parte do tempo, televisão. Comecei como editor, mas tive chance de trabalhar como produtor, pauteiro, chefe de reportagem, esporadicamente como editor-chefe.
editorialista e também trabalhei em assessoria de imprensa na Rio Tour, trabalhei na área de pesquisa política do IBOP, em mídia impressa, produtoras como roteirista e editor. Atualmente estou num site de notícias há uma semana exatamente, que é uma experiência nova também, e eu estou enumerando essas empresas e essas funções para me apresentar e apresentar uma característica que eu acho muito marcante da nossa área de atuação, que é você ter a oportunidade de bater em diferentes portas, né? Ou por necessidade, ou porque você saturou da sua área de especialização, mas você tem essa possibilidade. Eu acho que com a internet, principalmente, você amplia esse universo de possibilidades. Por exemplo, trabalhando num site de notícias, e eu trabalho também numa produtora como parceiro dela em vários tipos de texto, posso trabalhar na minha casa a maior parte do tempo, né? Independentemente disso, ao mesmo tempo que a gente tem essa oportunidade de bater em várias portas, a gente tem a opção também, que pode ser um privilégio, de bater numa única porta e virar um grande especialista. Isso pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa não muito boa, porque você acaba ficando naquela rotina direto e acaba preso àquela profissão, àquela porta específica. Mas, se você é um especialista, você dificilmente vai ficar desempregado, porque todo mundo se conhece nesse meio. Então, surge uma licença, ou então aparece uma vaga, vão lembrar que você existe e vão te procurar. Ao mesmo tempo que eu fui me apaixonando por essa profissão, eu também fui tomando gosto por encontros com alunos. Colegas meus de televisão, que eram professores também, me chamavam para conversar com alunos e, de modo geral, sempre foram encontros muito gratificantes pela troca, pelo preparativo das palestras, que leva você a refletir e falar sobre uma coisa que apaixona você, porque eu sempre falei que era um privilégio trabalhar em televisão e trabalhar em telejornalismo especificamente, e hoje eu falo isso com mais convicção ainda, que é a melhor profissão do mundo, ou uma das melhores profissões do mundo. Para mim, foi. Embora nos rankings, hoje em dia, a gente vê as piores profissões do mundo, muitas vezes o jornalismo está lá. E não é à toa que o jornalismo aparece como uma das piores profissões do mundo. Por quê? Por causa dos salários, por causa da rotina tremendamente estressante e desgastante, por causa da sobrecarga de trabalho, a política que predomina em muitas empresas hoje, que é produzir o máximo com o mínimo de custo, e aí acaba que as equipes ficam reduzidas, você tem que dobrar, e acaba prejudicando muitas vezes a saúde das pessoas, saúde psicológica, inclusive, como o Fred comentou, e prejudica a qualidade do produto final também. Mas, além de muitas vezes, como costuma se falar, você quase morre todo dia por nada, entre aspas, porque é um trabalho que muitas vezes parece inócuo, né? Você faz aquilo e não sente uma utilidade social. Muita gente mais idealista acaba se afastando da televisão ou tendo uma atuação paralela em trabalhos voluntários, desenvolvendo algum tipo de projeto pessoal, porque a televisão em si não realiza você. Existem momentos pontuais de realização, quando você faz uma série especial, alguma matéria de destaque, mas no dia a dia você muitas vezes sente uma coisa meio inócua, né? E às vezes até mesmo nociva, quando você trabalha no programa sensacionalista, que é o avesso do que você gostaria de estar fazendo. E aí vai parecer estranho, como é que o cara fala a melhor profissão do mundo e está fazendo essas críticas todas? Porque, no meu caso particularmente, eu não consigo imaginar um ambiente, um trabalho que fosse mais talhado para mim no universo da comunicação como o trabalho de editor de telejornalismo. Por quê? Pelo fato de todo dia você estar com uma matéria-prima diferente na mão. Você vai para a empresa sem saber o que te espera, né? Isso aí eu acho que é um privilégio. Além disso, diariamente você exercita a sua criatividade, a sua agilidade de raciocínio, o seu poder de decisão. Isso é um privilégio, porque te dá uma vida dinâmica e é um trabalho muito ativo, que você tem que estar se deslocando o tempo todo, da ilha de edição para a redação. E, além da riqueza de experiências profissionais, nas mais diversas coberturas, os mais diversos e instigantes desafios, tem a riqueza profissional, porque é um trabalho muito interativo, é uma equipe no campo de batalha, e então isso aproxima muito as pessoas. É o editor com o produtor, com o editor de imagem, com o repórter, principalmente, com as chefias, com a arte, com o arquivo. Então, é
um privilégio esse aspecto. E acrescento que nem sempre foi assim. Quando eu estava no quinto, sexto período, era a última coisa que eu queria trabalhar, era televisão, telejornalismo. Eu falava que eu queria ser assessorista de elevador, com todo respeito à profissão, porque era tranquilo, não tinha sobressaltos. E a televisão eu ouvia histórias falando que era máquina de fazer doido, e um monte de gente, como o Fred citou, apelando para vários tipos de mecanismo para sobreviver emocionalmente, fisicamente, naquele ambiente hostil. Então, por que eu vou querer isso? Só que, ao mesmo tempo que eu tinha rejeição, eu queria casar na época e surgiu um concurso para a TV Manchete. Só uma historinha curta antes, eu trabalhava na Petrobras como técnico de Química e fazia engenharia química na UFRJ e larguei, depois de trabalhar 2 anos lá, porque eu queria uma coisa mais dinâmica. Então, pensei em fazer cinema. Aí eu já explico o link daqui a pouquinho, porque era o sonho de contar histórias e tudo, mas o destino me levou para uma faculdade de comunicação, jornalismo, e quando eu vi, eu estava dentro de uma emissora de TV, porque surgiu um concurso na TV Manchete, na década de 80 a Manchete teve uma fase gloriosa e fazia grandes concursos, vinha gente do Brasil inteiro. Eu participei do 3º concurso, foram mais de 800 candidatos, tive a felicidade de ficar entre 40 selecionados, houve um curso de 2 meses e selecionaram 12 editores e repórteres. Eu fui chamado para trabalhar e cheguei lá, comemorei muito e no dia seguinte já estava me apavorando muito, porque realmente o boato de que era uma máquina de fazer doido se comprovava no dia a dia. E eu tive que conviver com isso ao longo de 27 anos em diferentes empresas, porque é inexorável, faz parte da rotina, o estresse, a correria, a gritaria, gente arrancando os cabelos, e gente chorando, dizendo que quer ir embora, indo embora mesmo apaixonado, que não aguenta mais aquela rotina. Enfim, eu consegui, de algum modo, ir me adaptando, precisava, e comecei a tomar gosto, aos poucos, com a rotina. Uma frase, particularmente, me marcou muito nesse início, que os chefes falavam muito. Era uma forma de pressionar mais, como se fosse necessário haver mais pressão. Matéria boa é matéria no ar. Hoje em dia, essa frase, matéria boa é matéria no ar, já não se diz tanto, até porque é relativa. Se você botar no ar a matéria, mas estiver com incorreções ou estiver incompleta, você vai ser cobrado do mesmo modo. Mas é a pior coisa que pode acontecer realmente na vida de um editor de telejornalismo, é não entregar a matéria para exibição. Porque existe uma expectativa que você consiga administrar seu ritmo, seu tempo, para a matéria ser exibida e não ficar um buraco no jornal. Se ficar o buraco, é como se você tivesse adquirido uma peste. É um ambiente que você constrói grandes amizades, mas também existe uma crueldade latente nesse ambiente, implacável, pela competição, pela tensão, que aí a pessoa que comete o erro grave, as chefias começam a ficar com uma lupa em cima, como se fosse uma torcida perseguindo aquele jogador quando ele toca na bola, mal comparando, evidentemente, mas é um pouco isso, fica meio na berlinda e é muito desconfortável. Até as pessoas se afastam um pouco de quem está lá para não associar a sua imagem àquela pessoa que está na hora da vez, né? Mas, evidentemente, que cometer um erro pode ser comparado, um erro grave é igualmente grave a não entregar a matéria. É comparável, porque vão te cobrar, se for um erro ligado a esferas de governo, particularmente, um sim em vez de um não, realmente vai ter consequências. E aí tem 2 casos assim, que eu acho que são exemplares, que servem como lição. Na TV Manchete, certa vez, um editor que não era nem da editoria nacional, era muito fã do Carlos Drummond de Andrade, e o poeta estava próximo de morrer, todo mundo achava isso. Ele se ofereceu para fazer a matéria. Todo mundo adorou, né? Menos, quem pegasse ia ter um trabalhão. A pessoa se voluntariou, não era nem da área, né? E aí guardou, editou a matéria, ficou no armário lá. E ninguém, acho que, revisou. No dia que o poeta faleceu, era um plantão de fim de semana, o editor-chefe assistiu, gostou muito da matéria, mas não reparou que a matéria estava sonorizada com a música Rosa de Hiroshima, como se fosse do Drummond os versos, e era do Vinícius. E aí foi um caos, assim, durante a exibição ainda, a direção ligando, querendo saber o que tinha acontecido, e o apresentador até que no final deu uma saída boa, assim, dizendo que Vinícius certamente não se importaria de ter participado de uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, mas foi o tipo de erro, assim, mal comparando o futebol de novo, Roberto Baggio, quando perdeu o pênalti,
pô, entrou numa depressão profunda, porque você cometendo um erro pequeno, às vezes você fica em casa, meu Deus do céu, por que eu não ouvi meu anjo da guarda? Ele falou para mim que presta atenção, e você bobeou, né? Ou então uma distração mesmo na correria. A lição que poderia ser tirada aí, a meu ver, seria você dividir o que você faz, né? Quanto mais gente gabaritada tiver acesso ao seu texto, ao seu produto final, menos chance de passar um erro. Ou então alguém vai dar uma sugestão legal. Tem repórteres veteranos da Globo, por exemplo, quando eu trabalhei no Jornal da Globo, que eles tinham uma dificuldade imensa de submeter o texto aos editores de São Paulo para aprovação. Achavam um absurdo isso. No entanto, eu argumentava, é bom que veja, pode passar alguma coisa, então a união faz a força, enfim. O outro caso foi... Eu estive diretamente envolvido, infelizmente uma pessoa acabou sendo demitida, foi na Rede TV, programa Repórter Cidadão. Editei uma matéria sobre uma perseguição policial, uma motorista entrou em pânico, perdeu o controle e bateu o carro num poste. Secretaria Estadual de Saúde disse que a mulher tinha morrido, e a gente tinha a identidade dela e foto. Demos a notícia, morreu a mulher, né? Aí eu estou editando já uma outra matéria para o Jornal da Noite, o segurança da Rede TV chega, me cutuca aqui, cara, tem uma mulher desesperada no telefone, na portaria ali, querendo falar com a pessoa responsável que mataram ela está viva. Caramba, foi assim um dos momentos mais difíceis que eu tive da minha vida. Fiquei 10 minutos ouvindo desaforos, com toda a razão, a mãe da mulher estava passando mal, ela recebendo 300 telefonemas das pessoas chorosas, e aí pediu 1000 desculpas e entramos imediatamente em contato com o Repórter Cidadão em São Paulo e, felizmente, mais um apresentador deu uma aliviada na história, o Gil Gomes, que era o apresentador, ele voltou do break e falou, gente, a pior coisa para mim, para qualquer profissional, é falar que errou. E eu errei, nós erramos feio hoje, mas hoje eu estou muito feliz de dizer que nós erramos, porque a dona fulana, que nós matamos agora há pouco, ela está viva e vai viver muitos anos. Que foi uma coisa assim impagável, histórica, foi aplauso, em cena aberta na redação, todo mundo estava tenso, né? E ele deu um show. E 1h30 depois, no jornal local de outra emissora, terminou com uma nota fúnebre, a apresentadora dizendo que nós erramos. Quer dizer, infelizmente, ela não teve nem o espaço ali permitia que ela tivesse aquele jogo de cintura e o jornal acabou xoxo, enquanto o Repórter Cidadão até se saiu bem. Nessa história, a apuradora, infelizmente, injustamente foi demitida porque São Paulo pediu uma cabeça e ela foi a sacrificada, né? Quando deveria ter sacrificado a assessoria lá da Secretaria de Saúde. Ali naquele início, que eu estava quase me auto-sabotando, porque eu não queria aquele inferno, mas comecei a ver que tinha alguns aspectos muito ricos no dia a dia. Matérias especiais que a gente fazia todos os sábados, pegava um assunto da semana, quarta e quinta-feira, e começava a editar, e sábado fazia um VT de 5, 6 minutos. Crônicas, chegou a primavera, vamos fazer uma crônica poética, ou então algum acontecimento diferente na cidade, grandes eventos, grandes coberturas. E aí eu tomei gosto, comecei realmente a me apaixonar pela possibilidade de você fazer produtos muito bem acabados, independentemente desse aspecto que eu falei, de você não ter um papel social tão de influência como uma pessoa pode ter fazendo um trabalho voluntário, dando aula, ou fazendo vídeos que sejam mais reflexivos. Eu me divertia muito por fazer o que eu acabei descobrindo. Eu queria tanto fazer cinema, eu estava fazendo cinema todos os dias. Num plantão você edita 6, 7, 10 VTs às vezes, e são 10 filmes que você produz, grava, aí tem que decupar o material, roteirizar, escrever o off, montar o filme ou editar o VT, sendo que, diferentemente do cinema nacional, a gente tem público garantido todos os dias. Evidentemente, estou comparando, são universos diferentes, eu continuo apaixonado por cinema e pretendendo fazer alguma coisa em cinema ainda, tem uma aura diferente da televisão. Mas, nesse aspecto, você exercita a sua criatividade assim maravilhosamente. Eu pensei aqui em fundamentos que seriam os principais para o exercício da profissão de editor, roteirista, que seria basicamente você contar a história bem contada, qualquer que seja o caso, e você vender bem o produto, atendendo a demanda. Você pode fazer roteiros para publicidade, para internet, para cinema, televisão, tudo, né? E você tem a expectativa do público, a expectativa de quem te contratou, a expectativa da chefia, da direção, você ter essa noção. O beabá do jornalismo, aquele o quê, quando, onde, porquê, isso aí é óbvio, é chovendo molhado, mas
é só pegar um caso. Caramba, 3 prédios desabaram agora há pouco no centro da cidade. Já falou o básico. Mas como? Por que desabou? A gente vai investigar. O outro beabá básico, claro, correto e conciso. Também é super válido. Claro, é você traduzir a história, tornar a história compreensível, qualquer que seja ela, para o público, que é muito difícil às vezes. Você passa uma tarde tentando compreender o assunto e o público vai ter 1 minuto e meio, 2 minutos em casa para conseguir compreender aquele assunto. É um grande desafio. O correto é o óbvio, né? Não dá informação errada. Se você tem a dúvida, você fala, ó, estão dizendo isso, mas não está confirmado. E é muito difícil, por exemplo, numa edição extraordinária, morreu alguém famoso ou alguém importante renunciou. Tem certeza? Está garantido, confirmado? Aí tem aquela pressão, vai entrar em 5 minutos e o editor-chefe, caramba, a gente vai dar isso, o diretor de jornalismo, e a concorrência pode dar antes. Esse momento costuma ser muito tenso e dramático. E em relação ao conciso, isso é mais relativo, porque depende da linha editorial do programa. Ele pode querer estender um ponto de uma matéria que foi de 1 minuto e meio no jornal, ele pode querer pegar aquele ponto, o Jornal da Globo muitas vezes faz isso, e vai a 3 minutos. E também o tamanho do jornal. O RJ2 tem 12, 13, 14 minutos de produção, o RJ1 tem 40. Então, evidentemente, que você vai ter um tempo muito maior nos VTs no RJ1 normalmente do que no RJ2. Tem um VT aqui, você pode já deixar no ponto, por favor, o VT1, que é outro aspecto. Além do claro, correto, conciso, é a questão do ser atraente, que gera polêmica. Muita discussão já houve em televisão desse aspecto de você criar um produto não só técnico, mas estético também. De fazer VTs que, na verdade, acabam sendo filmes, videoclipes. Nos VTs especiais da TV Manchete, aqueles enormes, costumavam agradar mais aqueles que tinham violência, explosão, correria, tiro, porque o VT passava como se fosse um videoclipe e as pessoas ficavam assim, caramba, muito bom o VT, mas e o conteúdo? Então, isso tem chefe que não gosta assim, de coisa muito cinematográfica, e chama a atenção até do editor de imagem, alguns muito artistas, que transformam, você vê a mão do editor. O ideal é que você faça o show, né? Televisão é show, jornalismo é show, né? Existe essa expectativa, mas que não fique evidente a mão do editor botando takes muito pequenininhos, e aí é isso. Eu vou pedir para rodar, por favor. É uma escalada do Jornal Nacional. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. E em menos de 2 horas, 2 dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça. Na cidade sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o centro de inteligência militar. E mais um Boeing cai na Pensilvânia. O planeta em alerta geral. Chefes de Estado condenam o banho de sangue. E reforçam a segurança nas fronteiras. Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados. Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos. E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão. O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques. O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia. O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos. O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra. O Jornal Nacional está começando agora. Obrigado. Se puder deixar já o VT2 no ponto. Eu queria mostrar isso aí, que a escalada de um telejornal, por exemplo, por si só é um VT à parte. É uma obra de arte, em certo sentido. E até o editor-chefe, que eu admiro muito, eu trabalhei muito raramente como editor-chefe, porque você, por exemplo, como editor, você tem a sua matéria ou 2 matérias para o jornal, mas o editor-chefe está atrelado àquelas matérias todas. Às vezes o RJ2 vai entrar no ar às 7 da noite, 15 para as 7 não tem nenhuma matéria pronta. Você fica imaginando o grau de equilíbrio que o editor-chefe tem que ter, ou de desespero, para segurar essa onda. No entanto, ele tem esse privilégio, que é fazer o abre-alas do jornal. É uma espécie de compensação, a meu ver. E é uma peça de arte, que você pode moldá-la para se tornar atraente, e ela vai ser um chamariz para o jornal que você está montando. E aí vou dar um outro exemplo agora, se puder rodar o VT2, por favor. Meu Deus!
Com esperança aí, vamos conseguir. O RJTV está hoje falando ao vivo aqui de Niterói, aos pés do Morro do Bumba. Acompanhamos de perto. Se puder deixar o trecho, por favor, já no ponto. Isso é para mostrar que ali o filme ficou mais claro ainda, porque o jornalismo supõe-se tem que, de forma isenta e neutra, passar a notícia. E o aspecto estético ali se impôs logo de cara, não teve nem a vinheta do RJTV nesse dia, entrou já com uma vinheta Tragédia da Chuva. Editores-chefe, já vi falarem, eu não quero esse tipo de frescurinha no meu jornal, eu quero TUF, dá notícia, Morro do Bumba, tragédia, mortos. No entanto, ali foi feito, e aí fica ao critério de cada editor. Eu acho que é um privilégio que existe tanto do editor de matéria quanto do editor-chefe escolher o formato que ele quer de acordo com cada dia, com cada situação. E aí é questionável, você pode fazer esse show ou não. Tem gente que realmente não gosta, acha que dá uma suavizada ou que fica videoclipe demais, o que é para ser basicamente notícia. E o uso do texto também, se puder rodar o trecho, por favor, vocês vão ver agora como o texto também pode interferir na neutralidade suposta. A dúvida que aflige uma nação inteira. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Minha família tá toda aqui, cara, toda ali embaixo do lado de lá. Quantos brasileiros morreram debaixo do lixo em Niterói? Pelo amor de Deus! A procura dos corpos é lenta. Todo esse local aqui, atrás de onde eu estou, era cheio de casas. O morro, que ficava acima dessas casas, cedeu e no momento não há nenhum sinal das casas. Nossos repórteres revelam. Era como se houvesse uma bomba relógio preparada para explodir numa grande tragédia. Era só uma questão de tempo. Especialistas tinham analisado e condenado as construções sobre o lixão há anos, mas as autoridades não. Essa região aqui à primeira vista, assim, era um adensado, né, que não se via nenhum tipo de risco. E uma nação aflita acompanha a contagem de vítimas. A última casa inteira, porque caiu do lado era creche. Veja também. Beleza, aí vai começar notícias de outros setores. Para mostrar como o texto ali pode ter um aspecto mais do que editorial, um aspecto, entre aspas, estético também. Uma nação inteira, uma nação aflita, quantos brasileiros? Isso aí no dia foi questionado, assim, no zoom ali, fala, será que precisa carregar nessas tintas? Aí é o critério de cada um. O William Bonner, além de ser o apresentador, ele é o editor-chefe do jornal. Ele escolhe cada palavra no fim das contas. Você pode fazer uma cabeça, ele vai mudar se ele quiser. Então, nesse dia, discutiu-se, será que uma nação inteira está aflita? Tem gente que está nem aí para nada, ou então tem os sádicos que estão até gostando. Então, só um exemplo assim meio radical, evidentemente que ele quis trazer uma emoção a mais, né? E também dentro dessa escalada pode ver que houve uma editorialização no sentido de falar uma bomba relógio, já foi uma crítica à prefeitura, depois botou uma sonora de um cara que você vê que ele estava meio perdido. Então existe numa própria escalada, você já direciona mais ou menos o que seria a mensagem que você quer passar, e ali existia realmente decidido em altas instâncias, que tinha que meter um pau na prefeitura de Niterói por uma série de motivos, inclusive porque ela tinha um conselho de notáveis que recebia cada um R$6.000 do mês para se encontrar 2 horas por semana para discutir os problemas de Niterói. E era uma coisa que às vezes as pessoas não iam, ficavam tomando chá ou uísque para ficar falando sobre toda a situação precária lá. Então houve essa intenção e já apareceu ali de uma forma que no jornal ficou mais acentuado ainda, né? Pode botar o VT4, por favor, a partir dos 25 segundos. E aí já é a questão de uma matéria. Um editor, quando está com a matéria na mão, ele pode escolher por onde a matéria ir. E aí vem o quê? O feeling dele, a intuição, a percepção de como pode render mais a matéria, o que merece destaque nessa matéria. Beleza, pode ser daí, tá bom, por favor. Pode. Adeus. A cobertura completa sobre o massacre, a dor das famílias, a reação da sociedade. Agora, no RJTV. Pânico, tristeza e muita dor. O Rio acordou com a notícia de um massacre
dentro de uma escola municipal em Realengo, na zona oeste da cidade. Professores e alunos viveram momentos dramáticos dentro das salas de aula e muitos presenciaram o assassinato de 11 crianças. Todas foram mortas a tiros por Wellington Menezes de Oliveira, de 24 anos, um ex-aluno que deixou outros 13 feridos. A reportagem é de Silvana Ramiro. Ficou durante meia hora, 40 minutos, dando muito tiro. Tinha um garoto se arrastando, todo baleado, sangrando muito. Aí nisso eu parei e fiquei olhando ele assim, ele morreu no meu pé, nisso não tive nem reação. E os tiros continuando no andar de cima. A cena descrita pela aluna aconteceu dentro da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. Lá... É isso. Essa matéria poderia ter sido aberta de várias maneiras. Poderia começar com a imagem da escola, aquela confusão na porta. Poderia ter começado com a imagem de celular que alguém fez dos alunos saindo ensanguentados. A editora fez a opção, a meu ver, muito boa, de começar com uma sonora de alguém que presenciou e que deu um clima dramático. Isso é um dos privilégios da profissão. Por mais estressante que seja, você ter a liberdade de escolher o caminho a seguir, você junto com o repórter, muitas vezes o editor, porque às vezes o repórter chega de paraquedas na matéria às 4, 5 da tarde, então você já tem que estar com o off encaminhado, às vezes você escreve até o texto da passagem do repórter. Então, é um aspecto muito interessante. Lembrei de um caso assim, só para dar um exemplo que eu acho que talvez seja importante, um condomínio que foi soterrado. Uma matéria começou, infelizmente ninguém morreu, começou com uma PAN mostrando o condomínio e falou, foi neste lugar que aconteceu o deslizamento. Uma outra matéria já começou com um take fechado de uma escada de 8, 10 degraus, falando, esta escada evitou uma tragédia. Quer dizer, qualquer desses começos está correto, o primeiro está correto, mas esse segundo já criou uma emoção nova, porque essa escada evitou uma tragédia, já atrai mais atenção. Aí conta que quando a terra estava deslizando, algumas pessoas conseguiram botar naquela escada e as pessoas desceram. Só um exemplo que me ocorreu que eu acho que diferencia bem a qualidade de um VT, né? O chamariz que o VT pode ter. De um modo geral, para você chegar a um bom resultado do VT, pode ser esteticamente, causar impacto, agradar geral, ou ser meramente correto, dizem que você enfrenta uma corrida de obstáculos. E, de um modo geral, é verdade. Isso varia de emissora para emissora. Numa emissora menor, ou de segundo, terceiro escalão, ou quinto escalão, que até existe, né? De um modo geral, você tem uma pressão menor, uma cobrança menor, porque você tem uma estrutura mais precária. A não ser que tenha um déspota esclarecido lá, um tirano terrível que existe, às vezes você não encontra numa emissora de grande porte pessoas arrogantes, grosseiras, e você encontra numa emissora minúscula, gente até despreparada que quer impor o terror por motivos diversos, né? Mas, de um modo geral, numa emissora maior, você tem uma estrutura melhor, em contrapartida, a pressão, a cobrança devido à estrutura que te oferecem, que nem sempre é tão boa assim, e a audiência, a pressão é muito maior. E também varia de telejornal para telejornal. Tem telejornais que são mais simples, de um modo geral, pelo horário, pela característica, tem jornais que são dificílimos. Na minha opinião, a RJ segunda edição não existe nada pior no mundo, mais difícil, embora seja um desafio apaixonante. E seguido pelo Jornal da Globo, pela questão do horário, de ter muita chefia mexendo no texto, vários aspectos. Em relação à TV Globo especificamente, a estrutura realmente é muito melhor do que as outras empresas, de um modo geral. Independentemente disso, logo que eu entrei lá, um editor-chefe do RJ2, questionado por uma editora, porque estava com 3 editores só na equipe, que normalmente tinha 4 ou 5, tendo que botar o jornal no ar, todo mundo, assim, no limite. Ela falou, cara, não aguento mais. Ele falou, sinto muito, mas no momento não tem como contratar ninguém, e eu acho que vocês devem fazer o que eu faço diariamente. Estou saindo de casa, eu penso, estou indo para o caos. Só me resta me preparar para enfrentar o caos. Ela saiu. Se a opção é essa, ou a gente desiste, ela acabou indo para a área de carnaval e não saiu mais. Dessa área saiu do fast food de notícias, né? Na Globo, teve um episódio, muito rapidamente, para ver o tipo de coisa. Aquele caso da mulher que não morreu,
Eu falei antes do exemplo que era dividir o texto, mais gente ler. Esse exemplo da mulher, o único que eu posso dizer é que você tem que estar preparado para qualquer tipo de imprevisto, que às vezes você faz seu trabalho muito bem feitinho e acontece algum imprevisto, alguma coisa inusitada, né? Na Globo, um sábado de carnaval, em 2006, 2007, não consegui lembrar exatamente, estava decupando material 8h30 da manhã numa ilha para 2 matérias do RJ, primeira edição. Aí chegou um colega editor e falou: Imbuzeiro, tem um cara cheio de faca lá na recepção querendo entrar na empresa, está maior tensão lá. Aí eu falei: pô, cara, já estou com 2 matérias, pega você essa aí. Aí ele ficou olhando assim e saiu. 30 segundos depois começou uma gritaria, tiro, e aí o cara tinha conseguido entrar na empresa com 2 facas amarradas nos punhos e outra na cintura, e um policial que tinha sido acionado viu que ele estava indo para a redação, que existia um risco em potencial grande, né? E aí deu tiro para cima, né? Pegou no teto, estilhaçou vidraça, aí foi um pânico maior ainda, e eu percebi que o cara estava indo em direção às ilhas, e eu estava sozinho naquelas baias todas lá. E a gritaria, correria, só consegui rapidamente correr para a cabine de gravação de off, fiquei quietinho lá no fundo, e foram 25 minutos de negociação da polícia com o rapaz que queria falar com alguém da direção, porque supostamente ele teria sido prejudicado a partir de uma entrevista que o irmão deu, e nunca se soube o que foi feito dessa pessoa, coitado. E no dia seguinte apareceram notinhas minúsculas no Globo e no Extra, foi o único lugar que deu essa notícia. Mas, de um modo geral, a gente não precisa de nenhum invasor externo para ter uma rotina tensa e cheia de aventura, né? E aí o dia a dia básico de um editor, RJ2, vou dar o exemplo, foi o jornal que eu trabalhei mais tempo. Você já chega na empresa tendo lido algum jornal, acessado a internet, para ter noção do que está acontecendo no mundo. RJTV, particularmente, preferencialmente você lê os jornais em minúcia, porque você vai precisar. Um dia você está com uma matéria, no dia seguinte está com outra, e vai precisar de cada detalhezinho para você ter domínio da situação, porque senão, na correria, na pressa, você não dominar a situação, você vai ficar mais vendido ainda. E tem uma característica: o editor, de um modo geral, ele fica grudado com uma matéria. Caso Chico Mendes, por exemplo, logo que eu entrei na TV Manchete, eu descobri, caramba, tem isso, né? Você começou a editar no primeiro dia, você vai ficar 1 semana, 2 semanas, 1 mês com aquele assunto grudado em você, né? E o repórter não, o repórter varia. O repórter fez para você na segunda, na terça é outro repórter, na quarta é outro, está todo mundo caindo de paraquedas e você tem que estar ali. E uma coisa que eu descobri também, ainda na Manchete, que quem ficava grudado com esses assuntos, muitas vezes faltava estrategicamente. Então, os outros editores tinham que estar com tudo em cima também, porque para suprir a ausência daquele colega, iam ter que estar dominando o assunto também. E aí o Fred falou no início alguma coisa relacionada à droga, que eu ia fazer alguma menção não tão explícita quanto ele, porque cada um realmente desenvolve a sua estratégia. Eu, por exemplo, provavelmente algumas pessoas vão rir, eu tinha uma árvore no Jardim Botânico que todo dia, quando eu estava chegando, eu fazia uma comunhão com ela lá, com aquelas raízes monumentais, aqueles galhos. Era uma forma de ganhar uma energia de alguém que estava lá sereno, firme, né? E fazia mentalizações também para as chefias, para o ambiente de trabalho. Cada um desenvolve. Às vezes saía da Globo com a energia sugada. Muita gente fala isso: caramba, eu estou me sentindo sugado. Entrava dentro do Parque Lage à noite, ficava dentro da floresta lá 15 minutos, recarregando bateria. E é uma realidade, pode parecer brincadeira, mas é uma realidade muito... É um detalhe muito marcante da vida de quem trabalha em televisão de modo geral, produtor também, repórter também. Aí você chega já sabendo mais ou menos o que está acontecendo no mundo, entrou, você vai ler mais ou menos o RJ1, o Jornal Hoje, talvez alguma coisa do Bom Dia Rio, a véspera, e vai saber qual é a matéria que te espera, ou as matérias que já estão na previsão. Vai para a reunião. Na reunião, discute-se todas as matérias do dia. Cada editor pode apresentar sugestões para os seus colegas. Pode lembrar, pô, o cara levou um arpão, entrou na cabeça do cara e saiu pelo outro lado, ele não morreu, vai ser operado. Aí alguém lembrou, lembra que teve um cara na Urca uma vez, que chegou da janela e mandou umas flechas, acertou um garoto no peito, teve grande repercussão muitos anos antes. Aí foram fazer uma materinha, descobriram onde é que estava esse rapaz, que já era um homem, e aí deu uma matéria muito legal. Você lembrar também, pô, esse cara ele já não esteve envolvido com determinado assunto? Ou então, não foi nesse hospital que aconteceu? Aí tem as memórias de elefante lá que ajudam no dia a dia, né? Você sai da reunião, você entra numa montanha-russa radical, que 5, 10 minutos podem fazer uma diferença muito grande entre ter um happy end e ter um final mais caótico do que o habitual. Porque o editor é o polvo,
tem tentáculos, que ele vai ter que... É o gerente da matéria, como se diz, né? Sem nenhuma pretensão nem vaidade, mas é a verdade. O editor é o cara que vai ser cobrado. Se der algum problema na matéria, de informação, ou se a matéria for entregada atrasada, era para o primeiro bloco, foi para o terceiro, vão cobrar do editor. Então, ele tem que recolher todo o material que está na casa, que por si só, às vezes, você perde meia hora, que tem que achar disco na Globo News, largado nas bancadas, no tráfego, em tudo que é cana, nas ilhas de edição. Isso aí, às vezes, é uma coisa muito exasperante. Consegue abalar a sua calma. E aí você tem que falar com o repórter, se já houver repórter, para tentar gravar algum offzinho, ou então estabelecer uma linha para a matéria. Tem que falar com a produção para marcar entrevista, pedir notas pés, está atacando o governo, tem que ouvir a defesa do governo, tem que adiantar arte, tem que adiantar arquivo, tem que ver motoqueiro, tem que discutir com a chefia, quando a matéria é um pouco mais trabalhosa, com chefia de redação. Enfim, é um trabalho privilegiado nesse aspecto também, porque você se sente muito responsável pelo produto final. Vai ter que descobrir também se tem novas mídias. Isso aí, existe até o tráfico de mídias, um setor novo relativamente na TV Globo, que é a participação do público cada vez maior, né? Com imagens de celular, câmeras, fotos, internet. Isso torna as matérias, as coberturas mais ricas e mais completas, mas dá um trabalho maior ainda para o editor, que ele vai ter que ver esse material e vai ter que levar esse material, que pode estar em pendrive, pode estar em cartão de celular, para esse disco ótico, que é a mídia padrão da TV Globo, e acho que da maioria das emissoras atualmente. Antigamente, a mídia padrão costumava ser a fita beta, eram ilhas analógicas, máquina. De alguns anos para cá, virou esse modelo digital, que você enfia no deck lá e vai para a tela, e você tem a opção de ficar brincando com os pedaços da matéria. Mal comparando, você está digitando uma máquina de escrever, você errou, tem que apagar com uma borracha, ou então arrancou a lauda e começa de novo. Com o computador, você corrige, vai corrigindo, apagando, e não precisa sujar, não tem lauda nenhuma. A mesma coisa na edição de imagens. Vão aparecer os quadrinhos lá e você vai puxando para cá, puxando para lá. Então, realmente foi muito avanço. Como é o nome do menino lá? Alô? Félix, por favor, você conseguiu aquela matéria da internet? Não? Que seria, se não rodar, eu conto, que é a matéria que o Márcio Gomes fez no tempo. Conseguiu? Se puder dar um play, por favor? Que hoje em dia virou, a participação do público se tornou cada vez mais comum, né? Registrando problemas nas cidades, flagrantes, crimes até, e aquele caso da mulher que ficou dependurada, arrastada pelo camburão. O cara teve muita coragem e sangue frio ali atrás da polícia, se descobrem ele ali, poderia ter um problema sério, né? E essa participação do público, eu acho que teve um momento marcante, foi em 1997, um morador da favela Naval em Diadema, que registrou da janela da casa dele a blitz do mal, que foram policiais militares durante 40 minutos, 50, espancando, massacrando motoristas que passavam de forma assim aleatória, e acabaram matando uma pessoa, e foram julgados, condenados. Um deles chegou a pegar. E esse morador lá de Diadema, ele teve que se mudar, porque ele realmente colaborou para a prisão dos policiais. Não é esse não, mas tudo bem. Não é esse não. Então, só ia mencionar que o Márcio Gomes, no dia do temporal de 2010, abril de 2010, ele estava com o pé quebrado, a cidade estava parada, e ele foi trabalhar de muleta. E pelo caminho, com a câmerazinha que ele levou no bolso, ele foi fazendo uma reportagem sensacional com vários flagrantes que ele foi encontrando, e foi no Jardim Botânico, da casa dele no Jardim da Saudade até a Globo. E essa matéria entrou na RJ2 e acabou entrando no Jornal Nacional e ganhou nota 10 na Patrícia Kogut. Mas não é imprescindível a exibição não, até porque o nosso tempo é um pouco curto, e logo em seguida a gente vai dar essa matéria que está no ponto, por favor. Outro aspecto são as câmeras instaladas em rua, que também dão um trabalho extra para o editor, mas que tornam as matérias muito mais interessantes muitas vezes, quando aqueles prédios desabaram no centro do Rio, aquela nuvem de poeira correndo, entre aspas, atrás das pessoas.
o restaurante que explodiu na Praça Tiradentes, o menino João Roberto sendo morto pela polícia dentro do carro, como se houvesse bandidos lá dentro, o garoto que levou um tiro de fuzil quando estava ao lado da avó, esperando o sinal abrir, aqui na Baixada. Enfim, e também, eu esqueci de falar, quando as pessoas fazem imagens, às vezes elas podem ajudar a polícia em investigação, como foi o caso da mulher arrastada e o recente caso do linchamento em Guarujá, em que viu-se claramente a pessoa teve sangue frio suficiente para ver quem estava massacrando a mulher daquele jeito e levando ela à morte, né? Então, ajuda a polícia. E algumas imagens dessa de rua também colaboram com ajuda na investigação, o caso da juíza Patrícia Scioli, que conseguiram ver aquelas motos perseguindo o carro dela e depois a moto entrando no condomínio, e isso foi uma peça fundamental no processo e na condenação dos militares. E agora tem o caso AfroReg, se puder rodar, por favor, esse VT5, matéria do JG, como 3 câmeras de rua ajudaram no esclarecimento do caso e deram um trabalho gigantesco para os editores. No caso, foi o diretor de jornalismo que passou a madrugada analisando as 3 câmeras, os horários de cada uma delas, e fechando um texto para o Bom Dia Rio, para o Bom Dia Brasil e para a RJ Primeira Edição, o texto padrão. É o VT5, por favor, Segurança no Rio de Janeiro revelam a omissão da polícia no socorro à vítima. E não é só isso, não. Policiais podem ter liberado os bandidos e ficado com os objetos roubados. A reportagem é de Flávio Fachel e Tíndaro Menezes. No último domingo, o coordenador de projetos especiais do grupo AfroReg, Evandro João Silva, foi assassinado depois de um assalto no centro do Rio. Os investigadores da polícia pretendiam descobrir os autores do crime usando imagens de câmeras de segurança que existem na rua onde o ataque aconteceu. Mas em vez de esclarecer a história, as imagens levantaram muitas suspeitas. Tudo ficou registrado em 3 câmeras. Uma delas, instalada em um prédio, mostra a chegada de 2 bandidos. E também a hora, 1h20 da madrugada. Outra câmera, posicionada dentro de uma agência bancária, registra o momento do ataque. Os bandidos lutam com Evandro e o jogam no chão. Evandro está de camisa branca e leva um tiro. Os assaltantes tiram os tênis e a jaqueta dele e fogem. Agora preste atenção. 30 segundos depois, uma patrulha da PM passa direto por Evandro, que ainda agoniza na calçada. A câmera anterior mostra por outro ângulo a fuga dos bandidos, com os pertences de Evandro na mão, e também a chegada da polícia. Um dos PMs está com a arma em punho. A abordagem acontece a 1h22 e 45 segundos. A impressão que dá é a de que os policiais vão prender os bandidos. Agora veja as imagens desta outra câmera. 2 pessoas aparecem pela metade, e o PM agora tem em mãos os tênis e a jaqueta vermelha de Evandro e leva tudo para dentro do carro de polícia. A 1h26 e 52 segundos, 4 minutos depois da abordagem, um dos suspeitos aparece indo embora. Os investigadores agora querem saber por que os PMs não prestaram socorro imediato a Evandro e também porque um dos homens, que pelas imagens parece ser um dos assaltantes, foi liberado minutos depois. E também respostas para as principais perguntas. Por que os pertences de Evandro não foram devolvidos na delegacia? E ainda, por que os PMs disseram na ocorrência que só encontraram um corpo caído no chão? Agora à noite, um evento do AfroReg reuniu personalidades em um teatro no centro do Rio. Um dos fundadores do grupo comentou a morte... Mas, por favor, se puder deixar no VT7, aos 2 minutos, mais ou menos, já no ponto. Esse caso aí, não tem muito o que falar. Imagina o que teria sido esse caso se não houvessem as câmeras, né? Certamente os policiais teriam saído impunes. Eu nem sei se realmente eles foram punidos da forma severa que eles deveriam ter sido punidos. Nessa linha também de novas mídias, um caso que chama atenção, o massacre da escola de Realengo. Os editores tiveram 3 materiais diferentes. Um que foi celular filmando os alunos saindo ensanguentados, aquele ambiente dentro da escola. O outro foram as câmeras de segurança que mostraram o assassino dentro da escola, entrando na sala, os alunos saindo correndo, alunos feridos. E também os vídeos que o assassino postou justificando o que ele iria fazer. Você vê o quanto realmente de riqueza os avanços tecnológicos trouxeram para as nossas vidas, né?
Tem também câmeras dentro de elevadores, vários casos da Isabela Nardoni, a mulher que matou, esquartejou o marido, saiu com o corpo pedaços dentro de mala, o jogador do Botafogo que disse que tinha sido assaltado, ele tinha faltado só ao treino, e aí o elevador mostrou que na hora do assalto ele estava nervoso dentro do elevador, né, coisas que só acontecem com o Botafogo. Enfim, voltando ao dia a dia lá, estamos na ilha de edição agora. Quais são os passos prioritários dentro de uma ilha de edição? Você compreender o assunto que você tem, qual a história que você tem que contar. Primeiro lugar, tentar organizar um caminho para aquela história. Segundo, ver o material todo que você tem na mão. Às vezes você tem 20 discos, numera um por um e vai decupando. Se der tempo, você decupa digitando, senão vai na mão mesmo, só anotando assim os pontos principais. Às vezes, você já compreendeu o assunto, antes mesmo de começar a decupar, você já baixa um santo ali, escreve, vai adiantando o texto, com a inspiração que vier. Às vezes você está decupando um disco, você falou, isso aqui merece um destaque, aí você já escreve um pedacinho de texto, conforme, à medida que você vai decupando, você vai formando o texto. E o principal é o contato com o repórter. Antigamente, década de 80, a forma de comunicação com o repórter era muito mais limitada. Às vezes o repórter passava o dia sumido. Então, quando chegava o material para você editar, você não tinha nem ideia do que ele tinha conseguido, porque ele não tinha achado um orelhão para ligar. Hoje em dia, você tem um contato com o repórter que é... Extremamente, né? Tem celular, tem rádio, tem internet. Aí você vai construindo o repórter, normalmente, ele não pedaça, você não pedaça para ele vai construir. Agora, em legislações, você pode ter quadro da tecnologia. Cada vez que uma matéria, por exemplo, a televisão tem uma matéria grande, para abrir, para o primeiro bloco, você pode gravar o texto, dar uma coisa no curso dele, cadê o texto? Passar com o telefone, escrever, gravar de novo, a matéria para a bloco. Assim como a relação com o repórter mudou tudo, mudou muito a televisão, setor de arte, setor de arquivo, relacionamento com as pessoas, que era uma maratona diária, você corria para a edição, para a redação. Falar com o chefe corria para falar com você na ilha de edição. Hoje você está todo muito interconectado. E aí tem um lado negativo, tem um negocinho amarelo, que a gente chama de pica-pau assassino, que fica lá acendendo, piscando a mensagem para você. Às vezes são 300, 400 mensagens num dia de trabalho. É uma coisa assim enlouquecedora às vezes. Outro aspecto, antigamente não existia acesso aos textos de todo mundo. Eram laudas que você batia muitas vezes em papel carbono e depois distribuía para todo mundo no switcher para o jornal ir ao ar. Hoje em dia está tudo informatizado, todas as pessoas, inclusive editores de imagens, produtores, etc., têm acesso a todos os offs, a todas as pautas, aos espelhos, aos scripts. Evidentemente que não pode mexer ali, porque mexer vai aparecer o seu nome e você vai ter mexido numa coisa que não era sua. Na época do papel carbono e da caneta Pilot, certa vez teve um episódio, teve manchete envolvendo o presidente Sarney, a comitiva dele, isso no processo ainda de fim de ditadura, abertura política. A comitiva do Sarney foi atacada com pedras lá no Maranhão, em São Luís. A nota chegou em cima da hora, o editor-chefe bateu a nota, aí revisou e falou, está errado aqui. Aí chamou um editor, me ajuda aqui, só que ele ficava gago, quando nervoso, e aí ele mesmo, com pressa, riscou tudo e botou em cima um texto novo. Na hora de ler, a apresentadora, em vez de falar que, após as pedradas, o presidente havia sido hostilizado, falou que ele tinha sido hospitalizado. E aí, 10 minutos depois, já estava no programa da Cidinha Campos, na Rádio Tupi, notícias, como se fosse verdadeira. Foi, assim, traumático esse episódio. Eu queria pedir para rodar agora o VT7, que é um exemplo de o quanto, num único dia, o editor pode ter trabalho cuidando de uma única matéria. Solidarizou com os parentes das vítimas e anunciou que a viagem dela, que estava programada para amanhã aqui ao Rio de Janeiro, foi cancelada. Ontem, logo após o desabamento, nossas equipes chegaram aqui, nós acompanhamos tudo. Veja agora na reportagem. As imagens são do circuito de segurança do prédio que fica em frente ao Teatro Municipal, na Rua 13 de Maio. Veja que há movimento na rua. Pessoas passam de um lado para o outro. E exatamente às 8h33, o prédio lá no fundo começa a desabar.
Repare que esta mulher assustada leva um tombo, mas consegue se levantar. Em poucos minutos, o lugar foi completamente tomado por uma nuvem cinza de poeira. Quando eu olhei, eu entrei em pânico, que aí foi desabando, eu caí e não vi mais nada. Eu saí correndo, desesperado, do jeito que eu tava tomando banho. O prédio tinha 20 andares e junto com ele outros 2, um de 10 andares e um sobrado, também vieram abaixo. Caiu a primeira parte das pedras, depois caiu a segunda, só deu pra gente correr. Quando a gente se deu conta e olhou pra cima, o prédio estava vindo na nossa direção, ele começou a tombar. A repórter Sandra Moreira chegou ao local logo depois da queda dos prédios. Esse aqui é o local do desabamento. Aqui atrás fica o Teatro Municipal e as salas de ensaio e camarins do teatro. O prédio ao lado desabou completamente. A rua ficou tomada pelos escombros. Estas imagens foram feitas por um cinegrafista amador poucos instantes após o desabamento. Desabou um prédio aqui na cidade, aqui em frente ao próprio Teatro Municipal. Na hora que eu tava passando. Tá caindo ali, cara. Sai fora. Agora, sai. O prédio do lado tá tremendo. Pode ser que caia também, vamos sair daqui. O Globocop registrou o início dos trabalhos de resgate. Instalamos uma câmera no capacete de um bombeiro. Lá dentro, o que aconteceu ganha proporções assustadoras. Nas imagens exclusivas, vemos o trabalho sobre a montanha de escombros. Tá apresentando risco ali, né, cara? Essa parede. A esperança era achar vida no meio de tanto entulho. Foram usados cães farejadores e um equipamento para captar ruídos. Do lado de fora, as pessoas perplexas com o que viram. Na hora que a gente saiu, começou a cair uns pedaços pequenos. Aí olhamos, eu falei pra ele, Ricardo, tem alguém fazendo algum buraco de ar-condicionado aí no prédio. Aí olhamos pra cima, começou a cair uns pedaços maiores. Quando caiu os pedaços maiores, a gente olhou, aí veio um prédio mesmo, ele desceu e deitou no meio da rua. Os bombeiros arrombaram uma das portas do Teatro Municipal e viram que ali nada tinha sido atingido. As máquinas trabalharam durante toda a madrugada. De manhã foi possível ver do alto o tamanho real da tragédia e ouvir quem viu tudo acontecer. Foram 3 estalos, como se fossem 3 colunas se rompendo. Foi 1, 2, no terceiro estalo que eu olhei, a ponta do prédio tombou e desceu. A poeira se estendeu até lá o metrô. As pessoas também que estavam dentro do metrô, já embaixo, saíram desesperadas pensando que estava acontecendo alguma coisa lá embaixo. A cena foi total desespero. A nuvem de poeira ainda dificultava o trabalho dos bombeiros. Ambulâncias estavam de prontidão para receber sobreviventes. E a todo momento saíam caminhões cheios de entulho retirado do local. Às 3 horas da tarde, nós tivemos autorização para chegar aqui, bem perto do local do desabamento. A atividade aqui é muito grande, 5 máquinas estão operando ao mesmo tempo e quem está no comando são os oficiais do Grupo de Buscas e Salvamento dos Bombeiros do Rio de Janeiro. Eles usam este macacão cor de abóbora. São oficiais experientes que trabalharam, inclusive, no resgate das vítimas do terremoto no Haiti em 2010. Profissionais que todos os dias passam por aqui. Contam que vai ser difícil esquecer de tanta destruição no velho centro da cidade. É de a gente ficar com um ponto de interrogação, né? É difícil. Começa a gente a ficar chocado, porque o prédio desse tamanho desabar dessa forma, com tantas obras acontecendo, estranha e dá medo. Valeu, amigo. Obrigado. Você tem uma ideia, um único editor, no Jornal Nacional, quando tem uma matéria desse porte, normalmente divide em 2 ilhas. Um trabalho conjunto. O RJ sempre é um editor só. Teve que recolher todo o material, ver todas as sonoras, escolher as sonoras, fazer a arte para o início da nuvem de poeira vindo, botar o reloginho, fazer legenda para todo aquele material que veio da gravação do celular, fazer a arte dos prédios, pegar o material da Sandra Moreira, juntar... Enfim, e fazer o texto da repórter, teve um vivo antes da matéria, chamando a matéria, falando do que estava acontecendo, da presidente Dilma, enfim, é um trabalho assim só para ter uma noção do quanto pode ser vasto o trabalho. O Fred pediu para
tentar resumir em 10 minutos, agora faltam 5 só, tinha muita coisa para falar ainda, para abrir para perguntas. Então, vou procurar ser só o essencial aqui, que seria fundamental para o editor. Gostar muito do trabalho, porque se não gostar, realmente fica muito complicado. Equilíbrio emocional na medida do possível. Estar muito bem informado, ter conhecimentos gerais e específicos, ópera e rock, por exemplo, porque você vai estar familiarizado minimamente com o assunto para não ficar em pânico. Economia e direito, 2 áreas que a gente costuma tomar uma surra no dia a dia. Tanto é que várias emissoras já fizeram cursos assim para treinar seus editores. Informática, línguas, conhecer a vida real. Aqui menos provavelmente que na Zona Sul, que eu falo, pega o trem e vai para Japeri, para sentir a vida, não ficar só na vida virtual. Isso aí faz uma diferença muito grande. Você ter noção realmente do que você, próxima pelo menos, do que você está dizendo. É uma convivência boa com as pessoas, fundamental, porque você depende delas, é um trabalho conjunto. Preparo físico, para subir e descer a escada muitas vezes por dia. Agilidade, raciocínio e poder de decisão para, por exemplo, o editor-chefe tinha o Jornal da Globo montado um dia, bloco 1, 2, 4, 5, Jornal da Globo, Pan-Americano, mas quase tudo esporte. Bloco 3, coisinhas miúdas do mundo e do Brasil. De repente caiu o avião da TAM, aquela tragédia horrorosa, inverteu, bloco 1, 2, 4, 5, avião da TAM, e bloco 3, Pan-Americano e outras coisas, né? Deixa eu ver aqui mais. Diferentes linhas editoriais, você tem o jogo de cintura, saiu do RJ1, vai fazer o jornal hoje, saiu do RJ2, vai fazer o Jornal Nacional, a mesma matéria. Então, se você bota um mapinha da rua lá, um mapa com o nome das ruas, evidentemente, com o jornal de rede, você não precisa fazer isso. No máximo, você vai localizar Madureira, que foi uma bomba que explodiu na Portela, por isso que eu falei do bairro. Lembranças negativas, o balanço desses 27 anos de televisão, a morte precoce de amigos no campo de batalha, muita gente infartada e outros motivos. Episódios em que a ética foi desrespeitada de forma absurda, que daria uma palestra à parte. Episódios de censura, que também poderiam render uma palestra à parte. Os de ética, particularmente, inacreditáveis. E lembranças positivas, ter participado de grandes coberturas, a sensação de trabalho, missão cumprida, trabalho realizado, séries especiais, algumas das que eu editei, e alguns episódios em que eu insisti para que matérias fossem feitas ou para que não fossem feitas e que eu acho que teve alguma utilidade, como lâmpadas acesas à luz do dia no Rio de Janeiro, centenas, milhares de lâmpadas acesas pela cidade inteira, em tudo que é bairro. E ninguém achava isso importante. Falava, gente, não existe isso em Belo Horizonte, Florianópolis, por que existe no Rio? É um caos administrativo, é um desperdício, um mau exemplo para a população. Eu tive que tirar um sábado, fiz uma pauta com ruas, endereços onde tinha lâmpada acesa em 10 bairros diferentes, que eram milhares, não eram centenas, não. E aí abriu a RJ2 e a prefeitura se comprometeu, num prazo curto, a resolver o problema e realmente resolveu. É o tipo de coisa que acho que torna mais gratificante o nosso trabalho. E uma vez a equipe estava na redação, ia fazer malhação de Judas no plantão de Semana Santa, porque precisava de matéria de qualquer jeito. Aí eu argumentei, a gente precisa mesmo fazer isso, a essa altura do campeonato, uma coisa tosca, que está uma brutalidade implícita ali. Falaram, mas é uma tradição cultural. Eu falei, tortura em praça pública e enforcamento também era, né? A gente pode escolher o assunto que a gente vai dar, a gente pode ajudar a extinguir essa tradição medonha, não divulgando ela, até porque ela pode, subliminarmente, incentivar pessoas, legitimando elas a cometerem outros atos de violência, como linchamentos e espancamentos de torcedores, como tanto vê. Aí foram fazer uma matéria de comportamento em praia, e eu acho que nunca mais vi, não sei se vai voltar, mas, enfim, coisas que gratificam a gente no dia a dia. Enfim, seria isso, basicamente, aberto para perguntas. Obrigado. Isso foi uma novela editada em minissérie em 1 hora. Ele correu. O Rogério tem uma palestra de 2 horas, que é uma aula, eu estava conversando com a Raquel aqui, é uma aula de telejornalismo. O que é mais importante, a Raquel tinha me contado assim, Fred, estou fazendo uma turma de mídias digitais para cá, o pessoal reclamando de publicidade. Eu só acho que a comunicação tem um viés de integração e sinergia tão grande. Tudo que o Rogério falou aqui tem uma pegada tão grande com publicidade, porque
que é angulação, texto, assertividade. O que a gente faz em publicidade é só vender ou dourar uma informação como angulação de venda. A edição aqui de telejornalismo, de texto, de apuração, a gente vive isso em qualquer área da comunicação. Então, acho que é um aprendizado. Eu lamento ter sido tão rápido. Não sei se vocês têm o ritmo de vida de vocês, têm trabalho, têm compromissos. Eu digo que fosse 1 hora, mas seria ótimo ter 2 horas, 3 horas. Ele vai estar aqui, outros convites, outras aulas, então fica aberto a porta do Unigran Rio e fica aberto as perguntas. Corona, ajuda. Posso começar? Vamos lá. Marcos, você me permite só uma última coisa que eu esqueci de falar que eu considero relevante? Algo que muito me gratificou, e foi na TV Globo isso, a direção da empresa, as chefias de jornais, determinarem certos casos, como, por exemplo, propinoduto, que auditores da Receita e fiscais de renda estavam presos depois de meses ainda. Vão ficar fazendo uma agendinha de 15 em 15 dias, lembrar, os caras estão presos ainda. Porque é o país da impunidade, mostrar que, para mudar o país, passa por isso. Você punir realmente pessoas criminosas, como aqueles rapazes que espancaram aquela empregada doméstica confundida com travesti, a Cirlei, notinha, estão presos ainda, está 2 meses já. Torcedores que mataram um rapaz estão presos e condenados, 20 anos de cadeia. Dá uma ênfase muito grande a esse tipo de notícia que não vai resolver os problemas de uma hora para outra, mas pelo menos pode inibir outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Marcos. Bom, pessoal, Marcos de Cardoso, professor aqui da Unigran Rio. Trabalhei com o Rogério, né, em alguns lugares, aí, algumas empresas. Uma das empresas que a gente trabalhou foi na TV Manchete, mas só para deixar bem claro, eu cheguei lá, ele já era veterano, tá? Na Manchete, só deixar bem claro por questão histórica, quando eu entrei ele já era um velho homem de imprensa, né? Quando eu entrei na Manchete. Então eu queria te fazer 2 perguntas em relação a 2 coisas que você falou aí, a questão das novas mídias e a questão da responsabilidade do editor, que você falou muito bem, que o editor é sempre cobrado. Ele citou o caso da matéria em homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, que entrou o poema Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes. A gente sabe quem é a pessoa, né? Eu também sei, porque eu também estava lá, na Manchete. Eu sei quem foi o editor que fez isso. E o editor que fez isso, ele passava na redação, as pessoas apontavam assim, cochichavam, foi ele. Foi ele que fez a matéria, ele que botou o poema do Vinícius no ar, né? Qual um Barbosa na década de 50, né? O Barbosa de 50 só foi liberto agora graças ao Filipão e os 7-1, né? Mas esse pobre coitado do editor, até hoje, quando alguém fala o nome dele, pô, foi o cara que botou o poema errado. Pô, morreu Drummond e botou Vinícius. Roberto Baggio. Oi, pois é, você quis falar, né? Então tudo bem. Culpa é sua, foi ele que falou, né? Foi ele. Não, Roberto Baggio foi o cara, jogador que perdeu o pênalti. Pois exatamente. Então, a gente sabe o nome, vamos brincar com isso, não vamos falar. Em relação eu queria só deixar claro aí que o Rogério falou, o editor, né, como ele falou bem, o editor a gente fala que é a última pessoa, eu falo isso muito em sala, inclusive, é a última pessoa que vê a matéria antes de ir ao ar. E vocês não têm a noção de quando a gente encontra um erro desse e não deixa para o ar, é que nem o Júlio César pegando pênalti contra o Chile, a gente vibra, né? Eu me lembro, já contei em sala isso algumas vezes, uma repórter lá na Manchete, você sabe dessa história também, que ela botou lá, no dia do aniversário do Rio de Janeiro, ela falou que São Sebastião, né, que vocês conhecem, padroeiro do Rio de Janeiro, foi morto, todo mundo tem aquela imagem de São Sebastião morto a flechada. E ela colocou no off dela que São Sebastião foi morto pelos índios, né, pelos tamoios, né. Eu não sei se vocês sabem, São Sebastião, tem até dúvida se ele existiu, ele era um legionário romano, por ser cristão foi morto a flechada. Que eu saiba, não tinha tamoio, lá, índio tamoio, lá na época da Roma Antiga. Então, a primeira pergunta é sobre essa questão do editor. Como o editor é esse cara super cobrado, né? É aquele cara que, onde pisa não nasce grama. Se tiver algum erro no ar, até hoje vão apontar, foi ele que cometeu o erro. Primeira pergunta, como é que isso influencia, na sua visão, a relação do editor com o repórter, né? O editor
isso gera alguma prevenção quanto ao repórter? Isso dificulta ou não? Não sei. Queria a sua visão. Como é que essa cobrança brutal que se faz sobre o editor, por ser a última revisão antes da matéria ao ar, como isso influencia na questão do repórter? E a segunda pergunta, sobre novas mídias. Eu fui num congresso agora em julho da ABRAGE, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e tive o prazer de conhecer o João Weiner, da Folha de São Paulo, foi o cara que criou a TV Folha, né? Eles estão mudando linguagem, ele mesmo fala, eu achei legal isso, não, eu não faço telejornalismo, eu faço jornalismo com imagem. Então, lá na Folha, por exemplo, tem gente de cinema, tem gente de design, ele dá preferência a pegar os estagiários, os trainees, para irem para a rua fazer matéria. Não tem ninguém de telejornalismo dando noção de narrativa, como a gente, né? A gente, burro velho nessa área, tem aquela linguagem, e treina as pessoas para operarem câmera e elas mesmas editarem. Então, em relação a isso, eu queria saber sua avaliação, sua opinião sobre essas novas tendências de linguagem na televisão. Então, são duas perguntas. Uma, como é que se avalia a relação do editor com o repórter em função dessa responsabilidade que o editor tem, de ser a última pessoa que põe no ar? E como é que você vê essas iniciativas de se mexer na linguagem de televisão, do telejornalismo? Bem, são perguntas profundas. Lembrar primeiro que o nosso amigo editor, lá do Drummond, ele inclusive ganhou um apelido. Eu falo com uma certa tranquilidade porque eu encontrei esse editor, tem uns anos aí, e ele até riu do caso. Não sei se o Roberto Baggio um dia vai rir do pênalti que ele perdeu contra o Brasil na final da Copa. Mas aí ele ganhou um apelido, porque o Drummond tinha nascido em Itabira, Rosa de Hiroshima, Cravo de Itabira. Aí ficava falando, uma coisa assim meio cruel, né? Por mais que seja de catarse, enfim. Essa questão do repórter, evidentemente que se o erro partir do repórter, não vai ser o editor que vai ser cobrado. No máximo vai ser cobrado conjuntamente. Por que você não sabia? Se for alguma coisa que você não teria como você adivinhar que o repórter estava errado, evidentemente que a responsabilidade vai ser do repórter ou da pessoa que passou a informação para o repórter, se for um produtor ou um apurador. E lembrei agora de dois casos assim marcantes, né? Que foi o caso Rafael Bussanra e Rafael Mascarenhas, né? Na correria, tava, matéria do Eduardo Tchau, posso dar o nome, porque isso aí ninguém está livre de cometer um erro. Não sei porquê, eu não consegui ouvir a passagem. E aí, quando o editor de imagem estava exportando a passagem, que eu só conhecia escrita, alguma coisa, pode ser anjo da guarda, né? A gente diz que os anjos da edição, né? Que eu consegui ouvir o sobrenome. Aí eu falei, vamos ver de novo isso aqui. Em vez de falar Rafael Mascarenhas, está falando Rafael Bussanra, para ser condenado. E aí, realmente, às vezes você fica à mercê do repórter. Tem a ver uma troca, uma confiança muito grande nessa relação. Eu assim, confesso que eu não conseguia ver o grau de profundidade além disso que eu estou falando, que o editor é o cara que, no fim das contas, que vai ser cobrado. Ele tem que confiar no repórter e, de um modo geral, assim, foram pouquíssimos os casos em que houve algum erro de informação do repórter. Às vezes o repórter pode pegar a informação do produtor ou do pauteiro, do apurador, e aí ele vai repetir um efeito cascata, ou então alguém de uma assessoria passou a informação errada para o apurador, que vai passar para o repórter, e vai. Às vezes o erro pode ser do próprio editor. Já teve um caso que eu editei a matéria e era tão louca a correria, vamos embora, libera, que esquecemos de botar a passagem. Imagina. Felizmente, é uma passagem com duas frases que não comprometeu tanto assim. Quem estava acompanhando, evidentemente, que percebeu, mas o público em casa talvez não tenha nem se dado conta. Teve uma outra vez que tinha gravado passagem para o RJ2 e para o Bom Dia Brasil, e entrou a passagem do Bom Dia Brasil, que acabou sendo não uma coisa gravíssima, mas uma redundância, porque ela repetia coisas que já tinham sido ditas em off, né? Então, acho que a atenção realmente além de tudo aquilo que a gente falou, uma atenção muito grande, cada minúcia, cada frase você está confirmando a informação, né? Se calçar, se surgiu a dúvida, pergunta, né? Em relação às novas mídias, essa discussão acho que é vastíssima, né? Porque é a discussão que está em voga aí, a mídia impressa passando maus bocados, os assinantes dos jornais impressos, de revistas caindo cada vez mais, a própria audiência das emissoras caindo também, e ninguém tentando fazer milagre na própria TV Globo. Tem muita gente escrito artigos, crônicas,
falando dos erros que eles estão cometendo, procurando um formato que seja mais interessante, vídeo fantástico, né, que foi, acho que, o mais criticado de todos, e mudaram a locução também, fazer uma coisa mais soft, e que não está trazendo, de modo geral, um resultado. E eu posso ser um exemplo, entre outras pessoas, que saí da televisão e estou atuando mais agora já mais na internet. E talvez seja um caminho natural para muita gente, não sou o único, conheço outras pessoas que estão se desgarrando. Enfim, não sei se tem alguma coisa mais específica que você quisesse perguntar. Assim. Você acha que isso vai modificar a linguagem do telejornalismo a curto, médio prazo? Eu acredito até que já esteja modificando, até por existirem mídias alternativas que estão fazendo coisas muito criativas. O próprio aquele quadro que o RJ criou com a participação do público, que selecionou jovens para fazer, eu esqueci o nome agora. Não sei. Isso. Algumas matérias com uma edição muito mais atraente do que a própria edição meio padrão do RJ, rápida, com cortes que jamais haveria no RJ, e sem muito off, só repórter, entrevista, que fica uma coisa mais dinâmica. E o modelo de internet, eu falo assim, porque eu dou aula de reforço para alunos da rede pública, trabalho que eu faço já tem alguns meses, e você vê o interesse. Os meus filhos, por exemplo, que estão na faixa dos 30, 25 anos, ninguém assiste televisão praticamente. Telejornal, então, nem se fala. Eu acho que o futuro dificilmente vai ter gente interessada nisso. E os alunos na faixa de 11 a 15 anos que eu lido mais rotineiramente, eles querem coisa rápida, fragmentada, não tem muita paciência para coisa aprofundada. Eles querem a sedução, uma informação muito concisa, né, que não enche o saco, né? Então, acho que a TV vai acabar procurando se adaptar um pouco a isso. Eu vou aproveitar, só para lembrar, que eu lembrei de um caso assim, que eu acho que é relevante contar. Marcelo Iuca, baterista do Rapa, sofreu aquela... Inclusive tem um filme, Marcelo Iuca no Caminho das Setas, um documentário, recomendo, é espetacular esse documentário, da Daniela Breutmann. Aí, estava na Rede TV, veio a notícia e todo mundo dizendo que ele tinha sido um herói, que tinha tentado salvar uma garota e acabou sendo baleado, levando vários tiros. A Rede TV tinha uma entrevista com o produtor da banda que tinha estado no quarto com ele pouco antes. E o produtor ele disse que não foi nada de herói, não, que ele só tentou fugir e acabou sendo baleado. Só que, como todo mundo estava dando essa versão mais interessante, entre aspas, glamurosa, a direção da Rede TV em São Paulo queria impor essa versão. Esquece essa sonora, vamos dizer que ele foi herói mesmo. Nós entramos em contato com o produtor de novo, ele confirmou. Não, ele estava muito lúcido, ele não estava sob efeito de doping nenhum, ele reafirmou, ele não teve nada de coragem, foi só uma tentativa de fuga, ele nem viu jovem nenhuma. Acabou que até o diretor de jornalismo do Rio estava tendendo a querer fazer coro com os demais, porque era uma versão, uma notícia mais interessante, né? O músico herói, né? E no final ainda tinha uma entrevista do pai dele falando da importância social do filho, que fazia realmente trabalhos sociais e que a sociedade estaria perdendo, além do músico, do letrista, esse cidadão que entrava nas favelas realmente sem querer ser político, acabou sendo. Mas eu achei mais interessante de salientar isso do que todo mundo insistindo, seu filho é um herói, enfim. E aí a gente conseguiu botar a versão nossa, né, com o produtor, e valorizando isso, mas uns 2 dias lá, o pessoal ficou olhando com boca torcida para a gente de São Paulo, né? Porque a gente acabou vendendo essa versão. Né? Bom dia. Olá. João, professor de fotografia. Prazer. Prazer. Explica para a gente como é que funciona esse esquema, por exemplo, daquela matéria do prédio, da queda do prédio ali no centro da cidade, que na própria matéria diz, né, a Sandra Moreira acabou de chegar lá, né, foi a primeira a chegar. Como é que funciona esse aviso, por exemplo? Como é que o repórter fica sabendo disso? Como é que, quando acontece isso, como é que a redação, enfim, trabalha para ter esse profissional ali rapidamente? Não, de um modo geral, é agência de notícias, que eu acho que elas não estão mais com a força que já tiveram, porque existem sites muito bem municiados, com equipes espalhadas pelo Brasil, pelo mundo inteiro, inclusive, né? Então, aconteceu alguma coisa, tem equipe lá, né? Tem a filial, entre aspas, tem um escritório. Então, as agências, eu acho que perderam um pouco isso por causa dessa concorrência da internet. Mas, de modo geral, são as agências de notícias, são os sites, Rádiozinho, Rádio Tupi, Rádio Globo,
né? E antigamente era telex, né? No início dos tempos, ou era rádiozinho ou telex. Não sei se o pessoal já ouviu falar em telex. É uma máquina desse tamanho, mais ou menos, que ia sair num papelzinho assim, e aí podia estar ali a notícia de que o mundo tinha acabado. Uma vez, 9h30 da manhã, saiu um telex, aí o menino do telex, sarcasticamente, meio zoando, falou: "Ih, morreu um cantor aqui, acidente de carro." Mas com maior tranquilidade, falando assim: "Vocês estão ferrados, né?" E era o Gonzaguinha. Ele falou. Aí, caramba, a tranquilidade daquela manhã foi para o espaço e a gente teve 2h30, 3 horas para montar uma cobertura gigante, porque a notícia chegou daquele formato, mas não mudaria se chegasse por uma agência de notícia ou por um site, que seria o paralelo hoje em dia, ou um rádio, né? Seria isso, basicamente, né? Embuzeiro, mais uma pergunta aqui da aluna de jornalismo, Denise Emanuele, do 2º período. Olá. Bom dia, Rogério. Bom dia, querida. Bom dia a todos. Bom, você já foi chefe de reportagem, pauteiro, editor, enfim. Dessas funções, qual a que você mais gostou e qual achou a mais difícil? O que eu mais gostei, embora muitas vezes seja muito difícil, foi a edição. Pela possibilidade de mexer com imagem, som, você fazer o filme ali, exercitar muito a criatividade. Mas o mais difícil mesmo para mim, acho que foi ser chefe de reportagem, porque eu acho que não tenho uma vocação assim natural para ser chefe. No entanto, as circunstâncias me levaram a aceitar 2 vezes na Rede TV e na CNT. Na Record eu fui chefe da pauta durante 2 meses, que foi uma experiência muito rica, que é um trabalho mais de texto, de bolar matérias, né? Fora da ilha de edição. E hoje eu estou procurando direcionar minha vida para trabalhar mais com texto, sem precisar mais. Acho que fechou um ciclo, 27 anos de linha de produção de notícias em ilha. E a chefia de reportagem é porque você lida com o ser humano, administra equipes e muitas vezes em situações extremamente adversas, sem estrutura, como era na Rede TV, onde eu trabalhei com a Renata Rossel. Por exemplo, numa eleição, estava com 4 equipes com entradas ao vivo e São Paulo cobrando as matérias, só que só tinha um rádio funcionando e mesmo assim com um fio pendurado. Eu tinha que ficar segurando o rádio assim para conseguir falar com o repórter. Quer dizer, a comunicação era precaríssima, como é que a gente ia botar no ar isso? E naquela circunstância, o diretor de jornalismo, que funcionava como chefe de redação, tinha se comprometido a chegar cedo também, chegou 2 da tarde. Realmente, são circunstâncias que a gente, infelizmente, encontra. Teve uma emissora que eu trabalhei, num carnaval, que o banheiro era um só, na redação unissex. No sábado acabou a água. Quem quisesse ir ao banheiro tinha que ir no bar do outro lado da rua se tivesse aberto. E o banheiro teve que ser lacrado, porque o cheiro foi se consolidando. No domingo caiu a internet e de tarde caiu o ar-condicionado. A gente trabalhou 3 dias sem camisa, porque era verão, 40 graus. Levamos ventiladores de casa. E na segunda-feira a gata de estimação do Switcher teve 6 gatinhos. Quer dizer, são coisas inacreditáveis que você pode encontrar numa emissora que não seja uma emissora de grande porte. E o trabalho com pessoas, você dificilmente vai agradar todo mundo. Às vezes a pessoa não está muito motivada para trabalhar por diversos motivos e tem que fazer uma matéria muito chata, muito difícil. E aí tem brigas entre integrantes de equipe de reportagem, mas foi gratificante também porque, de modo geral, quase todas as pessoas gostaram do meu trabalho como chefe de reportagem. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ronaldo Victor, eu estou no 4º período de publicidade. Assim que eu acabar o curso de publicidade, eu pretendo fazer jornalismo. E eu queria te perguntar se, a respeito do jornalismo, se você já chegou aonde sempre sonhou, ou se não, até onde você pretende chegar. Hoje, como eu estou trabalhando no site de notícias, eu até falei com o dono do site anteontem, que a vida está trazendo oportunidades diferentes, que para mim seria uma experiência assim, sensacional, poder trabalhar num site livre, que não esteja com nenhuma direção impondo o conteúdo, que você possa, entre aspas, marcar época, fazendo um site diferenciado de jornalismo, né? Ou então, pelo menos, ter uma legião grande de pessoas que frequentam seu site porque gostam do que você escreve. E você ter a liberdade de falar o que você quiser, da forma que você quiser, então isso seria muito interessante. Mas o meu projeto, os meus projetos de vida a longo prazo estão relacionados mais a cinema e a outro tipo de palestra que eu dou em casas de família, escolas, que é ligadas mais à ética. Vamos transformar o mundo com as crianças, assim, mas tudo paralelo, porque o jornalismo é meio uma cachaça também, né?
É a última, tá, gente? Bom dia, meu nome é Ellen Zaire, eu sou Olá. do segundo período de jornalismo. Eu queria saber, pegando meio que um gancho do que o professor Marcos Cardoso falou, se com todas essas novas mídias e com essa rapidez que a notícia tem que ser, como é que eu posso dizer, produzida, se a qualidade da notícia cai. Se isso acontece, porque acontece muito, né? Mas isso é um padrão e a gente está caminhando para um padrão de notícias ruins. Ruins que você fala em qualidade técnica? De má qualidade, qualidade. Sim. A gente vê até em sites badalados, importantes, de grandes empresas, com muito erro tipográfico, frases mal construídas às vezes, né? E manchetes erradas. E isso, conheço pessoas que trabalham no Globo Online, por exemplo, em outros sites, que falam que é um massacre, né? Como a televisão está tendendo a ser, com equipes reduzidas, você tendo que acumular função, dobrar muito. 7 horas é mais do que suficiente. Você imagina, terminou a tua carga horária, que vale por 10, 12, ainda tem que pegar um outro jornal porque falta gente. Às vezes você fica 1 mês, 2, 3, nesse esquema de dobra, revezando com outro colega. É massacrante. E, por exemplo, a minha experiência curta com o site, eu já percebi um pouco isso. Tem que botar notícia nova de 20 em 20 minutos, e é só você. Então não tem como você produzir algo de grande qualidade. Acaba que fica um negócio muito puxado de outras mídias, outros sites que tem uma estrutura maior, sendo um site menor, né? Eu não sei como é que vai ser o futuro, mas no momento existem sites ótimos. A Folha de São Paulo, por exemplo, erra muito menos que o Globo Online. Supõe-se que tem uma estrutura melhor, não sei. Embora o Globo esteja querendo realmente... o jornal impresso, minha irmã trabalha lá, está sendo um pouco esvaziado em detrimento do site, cada vez mais está virando online, né? Que eu acho que é a tendência mundial. Celular, todo mundo, o novo mundo, né? Admirável mundo novo. Aí, se me permitir, que o Fred falou que seria a última pergunta, um último caso que eu acho que foi muito marcante na minha vida, esse caso, João Hélio, se a chuva na Serra foi a maior cobertura que já houve em televisão, pelo menos da qual eu tenha participado, que foram 2, 3 semanas de intenso volume de trabalho, porque não parava, né? E foi um sentimento de muita gratificação ao fim do trabalho, por mais que tenha sido uma tragédia horrorosa, porque acho que a cobertura foi muito boa. O caso João Hélio foi o caso que mais chocou, mas que abalou emocionalmente um conjunto de redação. E aí eu estava escrevendo uma crônica, no dia seguinte, ele morreu de noite, né? No dia seguinte, eu editei o Jornal Nacional e ele estava fazendo uma crônica para o Bom Dia Brasil, que me pediram. Aí eu fiz a crônica, estava praticamente acabando, e como os textos ficam abertos para todo mundo, se você não botar um cadeadinho lá com a tua senha, parou do meu lado um apresentador, um dos mais famosos do Brasil, que eu não tinha nenhuma relação tão íntima com ele, falou: "Poxa, Muzeiro, desculpa aí, mas é que o teu texto está disponível para todo mundo." Eu fiquei curioso e fui ver a crônica que você escreveu. "Pô, tu acha que está muito boa, mas será que eu posso pedir uma coisa para você? Troca uma palavra." Eu falei assim: "Como assim? Troca uma palavra? Qual é? Vamos lá. Tira 3 rapazes e bota 3 assassinos." Aí eu fiquei: "Mas por que isso?" "Porque eles não são rapazes, eles são assassinos." Eu falei: "Poxa, essa crônica vai entrar no meio do jornal, já vai ter um monte de gente, um monte de matéria falado que eles são assassinos, que são bandidos, que são criminosos, sendo que um deles tem 16 anos de idade. Eu gostaria de dizer que, além de criminosos, assassinos, eles são rapazes também. Porque senão a gente não vai falar mais que o senador José Sarney, a gente vai falar o corrupto José Sarney, né? Tem que ser coerente, porque a mídia toda... A mídia toda está falando que o Sarney está envolvido em episódios de corrupção em série aí, favorecendo um monte de amigo dos amigos. Então, acho que a gente tem que ter a sensibilidade, ver o contexto social, até porque, por exemplo, eu tenho filhos. Tenho filho na idade do rapaz de 16 anos. Os meus filhos, desde pequenos, em casa, eles têm todo o conforto. Tem uma cama macia, tem alimentação, tem uma escola boa, só que tem as crianças que estão lá no sinal. Se os meus filhos tivessem nascido numa favela, poderiam ser sem pai, sem mãe, circunstâncias de vida, poderiam ser eles no sinal, e aqueles meninos que estão no sinal poderiam ser os meus filhos em casa com todo conforto e todo carinho. Eu acho que a gente não pode perder de vista esses aspectos todos, e nem querer a pena de morte para esses 3 aí, porque eu acho que o juiz, infelizmente eu não sou um juiz, tem que avaliar caso a caso. Um cara que entra dentro de um ônibus com um galão de querosene, joga nas pessoas e toca fogo, na minha opinião, prisão perpétua sem direito a recurso.
né? Agora, os 3, você não pode dizer que eles tiveram a mesma frieza que o cara que entrou no ônibus. Eles estavam praticando um assalto, tem que ser punidos por isso, tem que ser punidos pela consequência do assalto. Mas eles não tiveram intenção, a priori, de matar o garoto. Ah, mas eles podiam ter parado. Sim, mas o juiz tem que pensar que eles estavam com um monte de gente gritando atrás. Se eles parassem, eles poderiam ser linchados. Então, realmente, tudo isso eu acho que tem que ser levado em consideração. Eu acho que é um trabalho muito difícil que cabe ao judiciário. Da nossa parte, eu acho que a gente tem que procurar ver com o máximo de clareza, de consciência, o contexto social para a gente ser imparcial. Né? Então, seria isso. Fred, eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, em Buzeiro... Só tem estágio agora, hein? Não uma curta. A pergunta é simples. Eu queria saber, dos seus trabalhos e como editor, qual aquele que lhe deu o maior prazer, que você lembra até hoje, que você participou ativamente no resultado de uma reportagem? A Gabriela faz a pergunta antes de começar a entrevista. Certo. Lembrar aqui, séries especiais para a RJTV, sobre poluição das águas, Baía de Guanabara, Lagoas da Barra em Jacarepaguá, sobre as condições das estradas, sobre crack, que eu ajudei para o Jornal da Globo. Uma ou outra matéria, daquelas matérias da TV Manchete, lá dos primórdios especiais sobre determinados assuntos, e matérias que levaram algum tipo de beleza por si só para o público, que não causaram nenhum mal, né? Que quem trabalha com entretenimento tem esse prazer todo dia, de fazer matérias leves, que vão levar à diversão. Então, de vez em quando, você tem essa possibilidade também. Obrigado. Gente, só para quem quiser continuar essa palestra, o Rogério tem um curso de até 5 pessoas, ele vai em casa da palestra. Então, se tiver prova, precisar estudar, são 5 aulas. 5 aulas de 2h30, curso baratinho, super com muito vídeo. Vocês podem, sim, fazer uma... Todo mundo que fez até hoje gostou muito. Fala mais do curso, Rogério. Não, eu tenho até uns panfletos aí, eu posso deixar, se alguém tiver interesse, aí tem o meu e-mail para entrar em contato. É um curso que eu dou na casa das pessoas, que precisa basicamente de um computador, com entrada para pendrive, e aí é um curso que fala da rotina, aprofunda bastante essas discussões todas, tem muito exercício para estimular a rapidez e a concisão, muita análise de vídeos, enfim, é isso. Eu vou deixar aqui uns panfletinhos. Obrigado. 10%. Gente, obrigado. Só convidando a todos, no dia 12 de setembro, a gente está abrindo um jornal laboratório que vai rodar no dia 25, não tem nome ainda, a gente vai ter um concurso. Sai o primeiro número do jornal laboratório dia 25 de setembro, ele fecha dia 20, a professora Raquel está capitaneando o projeto. É um projeto muito legal de a gente produzir o jornalismo na Unigran Rio, com foto, texto, rua, tudo que o Rogério falou de uma forma muito prática. Dia 12 vem aqui Joaquim Sucena Landes, que é o coordenador-geral de jornalismo da Federal de Viçosa, falar exatamente sobre a importância do jornal laboratório na vida de vocês. Existe um projeto em que eu e a Renata, nós somos jornalistas, fomos falar em Viçosa sobre nossa vida de jornalista, profissão de jornalista, de formação, e vimos o projeto deles, que é trabalhar a melhoria da qualidade de vida do entorno de Viçosa. É um projeto fantástico. Vim falar sobre isso dia 12 de setembro, de manhã, 10 da manhã. E outra palestra que a gente confirmou ontem, que eu e a Raquel está fechando, são 2 repórteres do The Guardian, é o maior jornal do mundo, com 90 milhões de leitores diários. Vim falar sobre jornalismo internacional, sobre conflitos, guerra, como é que o inglês vê o Brasil e como é que fala do Brasil lá na Europa, na Inglaterra. Eles falam bem português, com aquele sotaque, eu estou ok e tal, aquela coisa bem perfeitamente compreensível. Eles toparam vir falar para a gente aqui, não sei que dia, mas a gente vai agendar para vocês. Obrigado por terem acolhido o Rogério de uma forma tão carinhosa e vamos trazê-los de volta. Quem quiser fazer o curso dele, eu recomendo, com 10% de comissão para mim, ou para o curso de comunicação. Ele é um amigo querido, obrigado pelo... Espero ter aprendido e até o próximo encontro. Gente, um bom dia, bom estágio. Tchau.